Bom dia, eu vou falar sobre análise de recurso especial do STJ sobre o crime do artigo 217 do Código Penal. Eu escolhi esse tema porque une as duas áreas de formação profissional minhas, que são enfermagem e agora o direito. Esse tema se alinha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável número 5 e 16, que falam sobre a eliminação de toda forma de violência, inclusive das formas de tráfico e exploração sexual de crianças e adolescentes, além de acabar também com a exploração e tortura e tráfico de crianças e garantia de igualdade no acesso à justiça. Em 2021, o Ministério da Saúde notificou 35.196 novos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, sendo que o domicílio é a principal localidade da ocorrência das violências e os casos são geralmente subnotificados, principalmente os de meninos. O objetivo é analisar o recurso número 1.480.881 do Ministério Público do Piauí, cuja resposta foi dada pelo STJ, imputando a aplicação do artigo 217 do Código Penal. E o objetivo específico é citar as leis que embasaram a decisão de imputação do crime e aprofundar os conhecimentos sobre o tema de violência sexual em menores de 14 anos de idade. A hipótese, na verdade a pergunta de pesquisa é: existe ou não existe utilização de dados epidemiológicos na tomada de decisões judiciais? A metodologia do artigo foi uma revisão bibliográfica baseada no recurso especial do STJ, com aprofundamento de temas ligados à saúde mental infanto-juvenil. A criança começou com relação com o autor quando ela tinha 8 anos de idade, a idade do primeiro intercurso sexual foi com 11 anos de idade, e o autor na época já tinha 27 anos de idade. E isso aconteceu com permissão dos pais. O pessoal do Ministério Público do Piauí questionou se a acusação do autor seria realmente justa, considerando que a criança não estava em contexto de vulnerabilidade, houve autorização dos genitores e ela deu autorização também para que todas as relações acontecessem. O STJ julgou improcedente essa decisão do Ministério Público do Piauí, e aí a discussão do artigo é quais são as consequências de um abuso sexual, no caso, configurado nessa situação, porque o desenvolvimento psicossexual do autor era muito maior do que o da vítima, Então, as consequências são, inclusive, o desenvolvimento de comportamento hipersexualizado, queda do rendimento escolar, medo, ideação suicida, enfim. Isso pode alterar, inclusive, o desenvolvimento cerebral da criança e do adolescente, Então, no Código Penal pelo Código Penal de 1940, considerava-se a questão da reputação da família e não necessariamente a dignidade da criança e do adolescente, Então, assim, quando o STJ decidiu por aplicar o artigo 217, ele fez porque houve conjunção carnal e o autor sabia da idade da vítima. Então, foi muito bem aplicado. Então, como considerações finais, a adolescente foi vítima de uma situação de exploração sexual e, por causa da importância da proteção de crianças e adolescentes dessas situações, proteção da dignidade delas, que o autor foi considerado, foi julgado, condenado na ação.